Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Casma, Peru. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em São Mateus, capítulo 13, versículos 44 aos 50, onde nos disse: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Também o reino dos céus é semelhante a um negociante, a um homem negociante que busca boas pérolas, que tendo encontrado uma pérola preciosa, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda classe de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é o tesouro escondido. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Para Cristo, o povo hebreu é um tesouro, e também sua igreja é um tesouro. E para a igreja de Jesus Cristo e para o povo hebreu, Cristo, o Messias, é um tesouro. E agora, Cristo comprou com seu sacrifício na cruz do Calvário o mundo inteiro. E tudo pertence a Ele. E aí está esse tesouro. Tanto o povo hebreu como sua igreja. Os que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E agora, Cristo para nós é um tesouro, o qual nós, ao recebermos Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo, vendemos ou saímos do mundo, deixado o mundo e recebido a Cristo, como Israel deixou o Egito, o mundo que representa o mundo, e saiu livre no Êxodo, com o anjo de Jeová manifestado através do profeta Moisés. E o povo hebreu, para o tempo final, receberá a Cristo, ao Messias, o qual é o maior tesouro que o povo hebreu receberá.
Assim como a igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como recebeu a Cristo, seu tesouro, em sua primeira vinda, como Cordeiro de Deus em sua obra de redenção na cruz do Calvário, o receberá em sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Cristo, para a sua igreja, é o maior tesouro que ela tem. E também Cristo, para a sua igreja, é essa pedra ou pérola de grande valor. Como para Cristo, sua igreja é essa pérola de grande valor. E também, assim Cristo é para o povo hebreu, o Messias para o povo hebreu é essa pérola de grande valor. E o povo hebreu para Cristo é essa pérola, ou é uma pérola de grande valor. 144 mil hebreus o receberão neste tempo final, quando o virem vindo a sua igreja neste tempo final. Agora, vejam vocês, no Antigo Testamento encontramos que os nomes de muitos homens de Deus, líderes, foram mudados, como o de Abraão. Abraão se tornou pai de nações, recebeu o nome de Abraão. Foram acrescentadas duas letras, um H e um A. E se tornou pai de nações. Veio então a ter um filho através da sua esposa Sara. E a Sara foi também, em inglês, acrescentado um H. Em espanhol, pois, era Sarai, e foi tirada uma letra, e se tornou Sara. Agora, vejam vocês como não a todo mundo foi mudado o nome e foi dado um novo nome, mas aos líderes, também a Jacó, quando obteve a vitória ao lutar com o anjo, e obter a vitória, não o deixou ir, mas sim se manteve agarrado do anjo. O anjo o feriu no encaixe da sua coxa, aí no quadril, e ficou coxo, encolheu. Aí, esse músculo ou tendão, mas com tudo isso se manteve bem agarrado do anjo de Jeová, o qual lhe disse: solta-me, porque já raia a alva, ou seja, tinha que ir-se. Mas Jacó lhe disse: eu não te deixarei, não te soltarei, até que me abençoe. O anjo lhe disse: como te chamas? Vejam, essa é a forma em que a pessoa tem que perseverar servindo a Deus, bem agarrado de Deus, sem soltar a Cristo, a Deus, não importa os problemas que tenha em sua vida, até receber toda a bênção de Deus. Agora vejam, Jacó recebeu a mudança de um nome. E agora todos nós temos a promessa de receber uma mudança de corpo, uma transformação, um corpo novo, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual é eterno, imortal, incorruptível e jovenzinho para toda a eternidade. Portanto, temos que estar bem agarrados de Cristo, o anjo do pacto, quem abençoa Jacó e lhe mudou o nome. Esse foi o mesmo que mudou o nome a Abraão. Acrescentou-lhe umas letras ao seu nome para ter a bênção do filho prometido, que foi Isaque.
E agora vejam vocês, é aos líderes aos quais foram mudados os nomes. Vejam também a Pedro, ele, seu nome tinha sido Simão, filho de Jonas. E Cristo, quando perguntou, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Pedro disse, tu. Ou seja, todos disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que é João Batista, e outros dizem que é alguns dos profetas que ressuscitou. E agora Jesus disse, e vocês, quem dizem vocês que eu sou? Quem dizem vocês que é o Filho do Homem? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o ungido de Deus. E Jesus lhe disse, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas ao meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e a ti darei as chaves do reino dos céus. E agora vejam vocês a mudança de nome de Simão a Pedro. Também encontramos a Saulo de Tarso, o qual recebeu a Cristo como seu Salvador quando Cristo lhe apareceu nesta luz, a coluna de fogo. E Saulo escutou a voz de Cristo dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo pergunta, Senhor, quem és? E Cristo disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo lhe disse, Senhor, o que quer que eu faça? E essa é uma boa pergunta que todo ser humano deve fazer a Cristo. E agora, Saulo de Tarso, depois da sua conversão a Cristo, se tornou Paulo, porque ele obteve a vitória e obteve assim a bênção de Deus. Ao receber Cristo como seu Salvador, obteve a vitória. E agora, sabem, também os apóstolos, Santiago, ou seja, João e Tiago, Jacobo é São Tiago, foram chamados também os filhos do trovão. E quem mais recebeu uma mudança de nome? Vamos ver quem mais recebeu uma mudança de nome. Porque estas mudanças de nome são muito importantes no programa divino. E o recebem os líderes em algum tempo da sua vida, os grandes líderes. Vejam vocês, o maior líder de todos recebeu uma mudança de nome. Sabe quem é? O maior líder espiritual de todos, deste planeta Terra e do universo completo, nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vamos ver se ele recebeu também uma mudança de nome. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, disse, ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. E aqui também fala de um que vai vencer. E vejam todas as bênçãos que vai receber esse vencedor. Esse é um líder que vai receber essas bênçãos da parte de Jesus Cristo. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Isso é uma pessoa importante na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo de Deus, esse templo espiritual. E nunca mais sairá dali.
Vejam uma coluna no templo de Deus. Não é um templo literal, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não é uma coluna literal como as que vemos aqui, mas uma pessoa importante na igreja de Jesus Cristo para o milênio e para toda a eternidade. E nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Aí temos uma promessa grande para um líder espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo, que obterá a vitória e obterá essa bênção. O nome de Deus será escrito sobre ele. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E também o meu nome novo. Veem que Jesus também recebeu um nome novo. E meu nome novo, disse Jesus, porque ele, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e se sentou à destra de Deus no céu, recebeu um nome novo. E esse é o nome eterno de Deus. E este é o nome que ele escreverá sobre o vencedor, sobre um mensageiro que ele terá em sua igreja e obterá a grande vitória no amor divino. Agora vejam, em Apocalipse capítulo 2, versículo 12, ou o versículo 17, melhor, também nos fala de um nome novo, e disse, capítulo 2, versículo 17 de Apocalipse, corrijo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Onde estava escondido no templo o maná, estava escondido no lugar santíssimo. E isso representa a revelação da segunda vinda de Cristo para ser dada ao vencedor do último dia. E dar-lhe-ei uma pedrinha branca. E na pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Uma pedrinha branca. No sonho que o rei Nabucodonosor teve no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, o qual tinha esquecido, ele ia matar todos os sábios, os magos e todos os grandes líderes religiosos, porque não tinham podido revelar qual era o sonho que ele tinha tido, porque tinha esquecido e, consequentemente, também não podia lhe dar a interpretação. E Deus tinha lá o profeta Daniel, o qual pediu mais tempo e que não matasse os sábios, os magos e os adivinhos, toda essa gente, mas lhe desse tempo para ele procurar a revelação do sonho e sua interpretação. E Deus lhe deu o sonho e a interpretação do sonho, ou seja, que o profeta Daniel orou junto com seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 hebreus também da tribo de Judá, como também era o profeta Daniel. Eles eram pessoas muito importantes, eram príncipes, eram descendentes da tribo de Judá. E, consequentemente, eles eram pessoas muito importantes. E agora, Daniel, sendo um profeta, tem as duas consciências juntas, portanto, pode passar a outras dimensões. E passou à dimensão dos sonhos, onde ele viu o sonho que o rei Nabucodonosor tinha tido. Viu o sonho e recebeu também a interpretação do sonho.
Era uma estátua que tinha visto o rei Nabucodonosor com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, e as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro, o qual representa o reino dos gentios do tempo do rei Nabucodonosor até este tempo final. A cabeça de ouro representa o reino de Nabucodonosor, do qual ele era o rei. Portanto, representa o rei Nabucodonosor com o seu império. E depois o peito e os braços de prata representam o império medo-persa, o ventre e as coxas de bronze representam o império da Grécia, e as pernas de ferro representam o Império Romano, e os pés de ferro e de barro representam o Império Romano coberto com barro, o qual é a união dos 10 reis com o Anticristo, onde os pés de ferro e de barro vêm à existência, e isso é o que resta do reino dos gentios, os pés de ferro e de barro, barro cozido. Depois o rei, em seu sonho, tinha visto que uma pedra não cortada por mãos foi cortada da montanha e veio e feriu os pés de ferro e de barro cozido, ou seja, que feriu a imagem nesta etapa dos pés de ferro e de barro. Essa pedra não cortada por mãos é a pedra de ângulo, a pedra que os edificadores rejeitaram, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. Em sua primeira vinda, a pedra de ângulo foi rejeitada, e foi o Império Romano quem o crucificou. Mas para este tempo final, na etapa, vejam vocês, lá foi na etapa das pernas de ferro, a etapa do Império Romano, mas nesse tempo final, a segunda vinda de Cristo, é na etapa dos pés de ferro e de barro cozido. E com a segunda vinda de Cristo, Deus põe fim ao reino dos gentios. E Cristo introduz o reino de Deus neste planeta Terra. Recordem que a oração que Cristo ensinou aos seus discípulos, quando eles pediram a Cristo que lhes ensinasse a orar, uma das coisas que disse foi: venha teu reino, faça-se a tua vontade, assim como no céu, aqui na terra. Essa é uma das coisas que ele disse que pedissem a Deus. E agora, essa pedra não cortada por mãos que viu o rei Nabucodonosor e depois o profeta Daniel, é a segunda vinda de Cristo. É esta pedrinha branca que vem com um nome que ninguém entende, um nome novo, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca. E na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Agora, há algumas pessoas que, por não ler a Bíblia, não sabem que Jesus Cristo recebeu um nome novo. E a segunda vinda de Cristo é com esse nome novo. Com esse nome novo é a vinda da pedra de ângulo, a vinda desta pedrinha branca, a vinda da pedra que viu o rei Nabucodonosor e o profeta Daniel. E esse nome novo, Cristo disse que colocará sobre o vencedor, ou escreverá sobre o vencedor. E esse nome novo é o nome de Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. Que nome mais importante pode haver para a Nova Jerusalém, para a cidade do nosso Deus, que o nome de Deus? Não há outro. O nome de Deus é o nome da cidade do nosso Deus. E o nome novo do Senhor Jesus Cristo é o nome eterno de Deus. E agora Cristo promete escrevê-lo sobre o vencedor.
é uma promessa de Cristo. Agora podemos ver a importância de estar escutando a voz de Cristo, a voz de Deus, neste tempo final, para poder compreender todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Por isso, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 disse: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Somente subindo onde Cristo está, é como podemos obter o conhecimento de todas as coisas que hão de acontecer. Agora, Cristo esteve de etapa em etapa em sua igreja, de era em era, manifestado em e por meio de cada mensageiro que ele enviou. Ele enviou à sua igreja, durante as 7 etapas da sua igreja, 7 mensageiros, que são 7 espíritos ministeriais que vêm do céu, da 6ª dimensão, manifestados em carne humana, em cada um dos mensageiros que ele enviou a cada era da sua igreja. São espíritos ministradores, como nos disse São Paulo em sua carta aos Hebreus, o capítulo 1, versículo 14, onde diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esses espíritos ministradores são os anjos mensageiros que Cristo enviou à sua igreja. E a eles vem a revelação de Cristo em cada era, em cada tempo em que aparece cada um destes mensageiros. E por meio desses mensageiros, a revelação de Cristo vem à sua igreja. E são chamados e juntados os filhos e filhas de Deus em cada era, em cada etapa da igreja de Jesus Cristo, por meio do chamado de Cristo, através do mensageiro de cada era. E esses mensageiros são as manifestações desses espíritos ministradores enviados por Deus. Agora vejam, em Hebreus capítulo 1, versículo 7 também disse: e quanto aos anjos disse, o que de seus anjos faz espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Esses anjos ministradores são espíritos ministradores, manifestados através de carne humana em cada etapa da igreja de Jesus Cristo. E agora, quando já transcorreram as 7 etapas ou eras da igreja gentia, como Deus vai nos falar neste tempo? A quem vai revelar as coisas que nós devemos conhecer? Vejamos, ele disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Já transcorreram as 7 etapas ou eras da igreja gentia e nos encontramos na era da pedra angular. E aí subimos a era da pedra angular para escutar a voz de Cristo, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. E agora, por meio de quem vamos estar escutando estas coisas que em breve devem acontecer? Porque Cristo tem que ter sempre um homem, um mensageiro, aqui na terra, no meio da sua igreja, ao qual ele revele seu programa e o qual nos revela a nós todas essas coisas. Ele disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Subimos à era da pedra angular, que é a era que corresponde a este tempo final.
E vamos ver por meio de quem Cristo estará nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Vamos ver se ele vai enviar a sua igreja, a seu povo, alguém, para que nos dê testemunho das coisas que têm que acontecer. Disse Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Cristo envia seu anjo mensageiro, ou seja, um espírito de profeta da sexta dimensão manifestado em carne humana em um homem deste tempo final. E esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Anjo significa mensageiro. Um mensageiro de Jesus Cristo para a sua igreja, para este tempo final, como enviou em tempos passados mensageiros à sua igreja. E agora é o mesmo Jesus quem disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. De que coisas? De todas estas coisas que em breve devem acontecer. Vejamos Apocalipse 22, versículo 6 em diante, onde disse: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou? A seu anjo. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Esse anjo mensageiro de Jesus Cristo é o profeta mensageiro para a era da pedra angular e dispensação do reino. É um profeta maior, um profeta dispensacional, com uma mensagem dispensacional. E com essa mensagem nos dá a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. É a esse profeta de Jesus Cristo, o anjo de Jesus Cristo, ao qual Jesus Cristo revela todas essas coisas que em breve devem acontecer. E ele as revela à sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, neste tempo final. Porque cada pessoa como indivíduo não pode ir com a Bíblia a um monte, a um lugar afastado, para que Deus lhe revele todos os mistérios da Bíblia, porque os seres humanos vêm a este mundo, depois da queda do ser humano, vêm a este mundo com as duas consciências separadas. E quando Deus quer revelar à humanidade algo, Deus envia um homem a este planeta Terra com as duas consciências juntas. E isto é um profeta. Um profeta é um homem que vem com as duas consciências juntas e, portanto, pode se comunicar com Deus, e Deus pode falar com ele e mostrar-lhe os mistérios do reino de Deus. E em seguida, este homem, este profeta, pode revelar às pessoas estes mistérios de Deus em forma simples, para que todos os possam entender. E assim, Deus cumpre seu programa. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, disse Amós capítulo 3, versículo 7. E agora, para dar a conhecer as coisas que em breve devem acontecer, o mesmo Jesus Cristo disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Um profeta mensageiro com as duas consciências juntas, para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer. E assim que todos tenhamos o conhecimento correto de todas estas coisas. E assim não haverá diferenças entre uns e outros, porque estaremos obtendo a revelação de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro.
E será uma só revelação, a mesma revelação para todos os seres humanos. Por isso é que Jesus disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E esse é o anjo mensageiro que para o tempo final obterá a revelação do nome novo do Senhor Jesus Cristo e o receberá em sua segunda vinda com o nome novo. Esse será o anjo mensageiro que dará as boas-vindas a Cristo em sua segunda vinda. E as pessoas que com ele estarão escutando a voz de Cristo também darão as boas-vindas a Cristo em sua segunda vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com um nome novo. Aí temos o mistério do nome novo que Cristo, em sua segunda vinda, estará manifestando. Agora, estes são mistérios do reino dos céus, que somente podem ser dados a conhecer ao anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E ele é o único que poderá nos dar a conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo, à medida que Cristo lhe indique que o faça. Agora, neste tempo final, temos o tesouro escondido que Cristo comprou. Ao comprar o mundo completo, ao pagar o preço da redenção do mundo inteiro, ao morrer na cruz do Calvário. Neste planeta Terra está o povo hebreu e está a igreja do Senhor Jesus Cristo, os que vivemos neste tempo final. E também estiveram os que viveram em tempos passados. Por isso, Cristo ressuscitará os mortos crentes nele, neste tempo final, em corpos eternos, e nos transformará os que vivemos. E também restaurará o povo hebreu. Chamará e juntará 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, que são os escolhidos de Deus do povo hebreu, que aparecem em Apocalipse capítulo 7, versículo 13 em diante, e Apocalipse capítulo 14. Enquanto o povo hebreu esteve cego espiritualmente ao que foi a primeira vinda de Cristo, pois rejeitou a primeira vinda de Cristo. Enquanto o povo hebreu esteve nessa condição, e estiveram os juízos divinos caindo sobre o povo hebreu, e por pouco são exterminados por Hitler, Mussolini e Stalin. Deus esteve tratando com sua igreja, chamando dentre os mesmos hebreus e dentre os gentios, ou seja, de todas as nações, pessoas para vir fazer parte da sua igreja. Sua igreja é o Israel celestial. Enquanto o Israel terreno esteve cego espiritualmente, o Israel espiritual esteve com seus olhos abertos, recebendo o conhecimento do que foi a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. E Cristo esteve chamando e juntando seus filhos, seus escolhidos de era em era, e assim esteve construindo, criando sua igreja, que é nada menos que uma nova raça com vida eterna, da qual Cristo é a cabeça. Ele é o princípio da criação de Deus, desta nova criação. Porque a criação que começou com Adão
caiu. Caiu da vida eterna. E por isso toda pessoa que vem a este mundo nasce em um corpo mortal, corruptível e temporário, e obtém um espírito do mundo que lhe inclina para o mal. E em seguida vive um tempo aqui na terra, depois seu corpo físico morre. Por isso Cristo ensinou a Nicodemos que era necessário nascer de novo. Nicodemos pensou que era nascendo através do ventre de uma mulher, mas Cristo lhe disse que era nascendo da água e do Espírito, para poder entrar no reino de Deus. Quando nascemos neste mundo, entramos no reino do inimigo de Deus. Mas quando nascemos de novo, entramos no reino de Deus, com vida eterna. E obtemos um corpo teofânico da sexta dimensão, um espírito teofânico da sexta dimensão, e para o último dia receberemos o corpo físico e eterno que Ele prometeu para todos nós. Os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E todos teremos um corpo eterno, com vida eterna e jovenzinho para toda a eternidade. Vê? Isso é uma nova raça, a qual Cristo está criando. E primeiro nos dá um corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia, no qual vivemos, Ele nos dará o corpo físico e eterno. Ele disse, eu o ressuscitarei no último dia. A quem? Aos que creem nele. São João capítulo 6, versículo 39 em diante. Aí nesse capítulo 6 de São João, encontramos 4 ocasiões onde Cristo disse, e eu o ressuscitarei no último dia. Vejam, uma delas é São João capítulo 6, versículo 40, onde diz, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veem o simples que é tudo? Crendo em nosso amado Senhor Jesus Cristo e lavando nossos pecados em seu sangue e recebendo o seu Espírito Santo, recebemos vida eterna. Já somos selados no reino de Deus, já nascemos no reino de Deus, já temos vida eterna. E somente nos falta um corpo com vida eterna, que é o corpo novo que Ele nos dará no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. Assim que se a pessoa, depois de crer em Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito e assim nascer no reino de Deus, morre, não há nenhum problema. Está seguro no reino de Deus. A pessoa continua vivendo em seu corpo teofânico no paraíso, que é a sexta dimensão. E no último dia, que é o 7º milênio de Adão até aqui, será ressuscitado em um corpo eterno. Não sabemos em que ano do 7º milênio, mas será no 7º milênio, que é, diante de Deus, o último dia. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4, que é um salmo do profeta Moisés. Agora vejam o que são os últimos dias. O último dia é o 7º milênio de Adão até aqui, ou o 3º milênio de Cristo até aqui. E o que são então os últimos dias? Pois os últimos dias para os seres humanos são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Por isso é que São Paulo em Hebreus capítulo 1 disse, versículo 1 ao 3, que Deus falou pelos profetas e em seguida disse, e nestes últimos dias nos falou por seu Filho. E já transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui. É que os últimos dias começaram quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, porque começou nesse tempo o 5º milênio, que é o primeiro dos últimos dias diante de Deus. Os últimos dias diante de Deus são os últimos milênios para os seres humanos. Agora vimos
O porquê, tanto o apóstolo São Paulo como o apóstolo São Pedro diziam que aqueles dias em que eles viviam eram os últimos dias. Porque os últimos dias diante de Deus são os últimos milênios para os seres humanos. Agora, o tesouro escondido para Cristo. O tesouro escondido é sua igreja e também o povo hebreu, o Israel terreno e o Israel celestial. E para nós, o tesouro escondido para nós é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o maior tesouro que nós temos, maior tesouro que Cristo não há para nós, nem haverá para o povo hebreu. O povo hebreu o receberá em sua segunda vinda. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho do tesouro escondido. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e em frente, servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o maior tesouro que nós temos. E continuem passando uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite.